ele sai equipado, preparado, estruturado para enfrentar a vida lá fora. Porque a nuvem simbolicamente paira sobre a igreja. Salmo 73, verso 2 e 17, diz assim: quanto a mim, salmista, quase tropecei, meus pés quase se desviaram. Ele estava confuso com a prosperidade do ímpio, ele não sabia o que fazer. Foi então, até que entrei no santuário e atinei com o fim deles. Quando eu fui para a igreja, para o culto, aí eu entendi, Deus falou comigo, Deus me dirigiu. Queridos irmãos, estamos assistindo o nascer de uma geração irresponsável como nunca, sem compromisso com a igreja local, sem compromisso com o culto. Aí me pergunta, o que eu faço? Onde que eu estou errando? Vem para a igreja. Vem para a igreja. Existe agora um grupo que cresce a cada dia, os chamados desigrejados. O que os desigrejados entendem? Que eles não precisam de um templo, de uma denominação, de uma instituição com CNPJ, com dia e local, para cultuar a Deus, para ser crente e para ser salvo. Eles não precisam. Eles podem cultuar em casa, na rua, numa cafeteria, pela internet. São os desigrejados. E tem dois tipos de desigrejados. O primeiro é aquele que não encontra uma igreja bíblica na sua cidade. Só tem aquelas espeluncas da prosperidade, que o povo vira lagartixa nas paredes. Então ele não consegue, ele está frustrado, foi roubado a vida inteira, enganado a vida inteira, magoado, ferido, destruído, e ele não tem opção. Para salvar a alma dele, o que ele faz? Consome os cultos online, de bons pregadores bíblicos. Esse é porque não tem opção. O segundo tipo de desigrejado, esse é o ativista. Esse é o elaborado, ele simplesmente ignora, diz que a igreja institucionalizada é a invenção de Constantino. Jesus nunca teve igreja, nunca andou por... A igreja de Atos eram os irmãos que reuniam nas casas, não havia. Por essa razão, eles não querem participar de igreja. Queridos irmãos, Cipriano de Cartago disse: ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. Como é que você pode dizer filho de Deus se você odeia a noiva dele, que é a igreja? Jesus derramou o sangue dele pela igreja. Não existe eu sou igreja, eu sou igreja, não. Nós somos igreja, eu sou membro. Para ser igreja, plural, nós. Igreja é igreja quando está reunida, quando está junta. É a comunidade dos salvos, é a assembleia do povo de Deus, dos remidos. Esse negócio de igreja local é tão importante. Por exemplo, Paul Washer, ele morava no estado de Alabama, nos Estados Unidos, numa igreja muito grande, mega igreja, mega church, e não estava saudável. Ele falou: eu preciso de uma igreja fiel, que tenha um pastor zeloso, que pregue a palavra e pastoreie bem minha mulher e meus filhos. Ele se mudou para o estado da Virgínia, para uma igreja de 150 membros, mas que tinha um pastor fiel, zeloso, que pastoreava, aconselhava, disciplinava e pregava com fidelidade as escrituras. Você precisa, sem a igreja, como é que vai aplicar disciplina eclesiástica em você e nos seus filhos? Precisa aplicar a disciplina. Isso só acontece se você é membro, se você participa da igreja. Discipulado, como é que você vai ser discipulado? O discipulado, os primeiros passos na fé, as doutrinas essenciais, é com a igreja local. Como é que você vai ser separado para o ministério? Se você tem um chamado, é através dos anciãos, dos presbíteros da igreja local. Como é que você vai ser advertido, exortado? A igreja local. Sermões, série de sermões, você precisa fazer parte da igreja. Olha que tremendo,
A nuvem só apareceu quando o tabernáculo foi construído. Não tem mais tabernáculo, cadê o tabernáculo? Não tem. Não tem mais templo de Salomão, quer dizer, tem um no Brás lá. Não tem mais. Então onde que a nuvem paira hoje? Na igreja, no culto público. Ela está aqui. E Deus está falando conosco aqui na igreja. Deus está dirigindo. Aí tem outra coisa. Quem pastoreia você é a sua igreja local. É o pastor da sua igreja local. Você pode se aconselhar com esses homens, você pode tirar alguma coisa, mas quem define a visão doutrinária, discipula, orienta, coordena, é a igreja. Então não fica distribuindo esse monte de vídeo, um para lá, olha o que fulano falou, você fica com essa colcha de retalha doutrinada. Nós temos uma confissão de fé, 1689, é de New Hampshire. Você atende, quem atende na Igreja Aliança do Calvário, pastor Paulo, pastor Cunha e os presbíteros, e o Danilo que está vindo tinino aí dos Estados Unidos. Que mais? Igreja local, estou falando da importância. Então, você que vem só de 15 em 15 dias, experimenta tomar banho só de 15 em 15 dias. Tem uns que já experimentam, né? Amém. Haja Rexona. Talvez até de célula, dá uma fungada forte que você pega alguma coisa. Tenta comer de 15 em 15 dias, beber água de 15 em 15 dias, mas na igreja pode. Que mais? Essa presença se manifesta no coletivo. Segundo, Deus usa a liderança para guiar o seu povo. Veja o verso 23. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam, e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Notem, o que Deus fazia por intermédio de Moisés? Guiava o povo, conduzia o povo, dava ordem para o povo. Deus usava o líder Moisés para guiar o seu povo no deserto. Deus, presta atenção, Deus é espírito, não é? Cadê ele? Eu não vi Deus, eu não peguei em Deus, não tem jeito. Deus é um espírito invisível, onipotente, onisciente, onipresente e transcendente. Mas quando Deus se manifesta é através dos seus instrumentos, através da instrumentalidade de Charles Spurgeon, instrumentalidade de Jonathan Edwards, a instrumentalidade de Jeremias, Isaías, e aqui a instrumentalidade de Moisés. Portanto, como Deus guia a sua vida? Através dos seus pastores, presbíteros e anciãos. Irmãos, prestem conta das suas vidas. Tem irmãos que a gente não tem a menor ideia onde estão, quem são, o que estão fazendo, e só aparece quando vem aos pedaços, aos frangalhos. Me acode, pastor, o diabo me sapecou. Presta contas, busca conselhos. Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos líderes, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Provérbios 15:22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros, há bom êxito. Provérbios 24:6, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e na multidão de conselheiros está a vitória. Você quer a sua vida dirigida? Eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus guie a minha vida, eu quero que Deus me dê discernimento, que Deus revele algo para mim. Pois não, vamos lá, como? Eu te dou a resposta, através da igreja, o culto, o sermão dominical, a comunhão, o koinonia, o relacionamento orgânico com esse corpo vivo. Segundo, eu quero que Deus me dirija, me dê
me dê instruções, fale comigo. Sim, através da liderança, aconselhamento, discipulado, correção, disciplina, confissão de pecado. É assim.